Ô, Fulvião, tem umas perguntas aqui. A gente vai ter um tema na nossa live. Qual que é o tema? Fala pra galera aí, mano. O tema é como aprender inglês em 2 semanas. Boa. É brincadeira. Essa foi boa. O tema é o going to. Muita gente me pergunta, né? Não sei se para você é a mesma coisa, mas muita gente me pergunta, professor, como é que usa o will e o going to? Como é que usa o will e o going to? Então eu acredito que o problema não é nem o going to, não é nem o will, que o problema seja o quê? O going to. Porque o will, exatamente, todo mundo sabe usar, né? O will. Então a gente combinou aí de explicar um pouquinho, cada um vai explicar um pouquinho sobre o going to, né? Vou tentar passar aqui. Vamos dar uma introduzida no will, só para quem, caso alguém não saiba o que é o will, como usá-lo. Vamos, bora lá. Então, dele? Vamos. Então, vamos lá, eu falo essa parte. Ô, galera, então, o will, basicamente, é um verbo modal que leva o verbo que vem após ele para o futuro, para o tempo futuro. Vou tentar escrever aqui, não vai dar certo. Por exemplo, I eat pizza. Eu como pizza. No futuro ficaria I will eat pizza. Simplesmente ele pega esse verbo que vem depois dele e leva para esse tempo do futuro. Isso, ele conjuga, né, o próximo verbo no futuro. Exatamente. O problema é que não é a única maneira de usar o futuro. Tem uma maneira mais popular e tem outra maneira mais underground. Mas a gente vai falar da segunda maneira, que é o going to. E muitas pessoas ficam em dúvida de quando usar o will e quando usar o going to. Right? Yes! Então, assim, no português, nós usamos, né, nós temos várias formas de fazer o futuro, assim como no inglês, né? Então, a primeira forma que nós aprendemos, assim, que é gramaticalmente, né, ensinada nas escolas, né, é a forma simples, que é quando você conjuga o verbo no futuro. E quando você conjuga o verbo no futuro, você coloca o will no inglês. Então, mas, professor, peraí, não estou entendendo. No português vai ter lá irá, comerá, beberá. Isso não vai mudar? O verbo não vai mudar no futuro? Não, o verbo não vai mudar no futuro. Ele vai ficar assim, ó. Ó. Ah, você escreveu. Boa, man. Ó, I will eat pizza. Isso aqui, essa palavrinha aqui, esse modalzinho aqui, joga esse verbo para o futuro. E é simples assim. E você vai usar o will para fazer perguntas, você inverte. Você fala will, ó, will, não vou colocar will lie, né? Porque isso vai ficar pergunta de maluco, né? É verdade. Will you eat pizza? Como é que faz o pizza aqui? Então o Z, eu tô com um problema aqui, ó. Vamos ver se deu certo meu Z. Z, ó, tá invertido meu Z, ó. Aí, very good. Aí na pergunta fica assim, ó. Will you eat pizza? E na negativa, você usa o won't. O won't. Will mais not, mais o... Exatamente. Muitas pessoas não sabem que o won't é o will, porque não parece, né? Só tem um W de semelhante. Isso. É ponto aí pra gente ver, Fulvião. Eu vou colocar aqui, ó. Peraí, que eu já escrevi errado aqui. Eu vou falar de um erro muito recorrente que o pessoal fala aí. A usar o futuro. Que é o seguinte, galera, prestem atenção aqui, ó. Por exemplo, eu vou falar a frase eu vou jogar bola. Eu vou jogar bola. O que acontece? No português, a gente usa o verbo ir para dar uma conotação de futuro. Eu vou jogar bola. Se vocês param para pensar, você não precisa usar o verbo ir. Você pode falar só eu jogarei bola, né? Só que o problema é quando a gente usa eu vou no inglês, literalmente. Se você fala isso daqui, ó. I will go. Nossa, que letra. Aqui tem que escrever ao contrário, tá, galera? I will go eat. Nossa, eu mudei a frase. I will go play soccer. Tá errado. Você não precisa usar o go nesse caso. Você simplesmente corta o go e vai direto para o outro verbo. Isso. Play soccer. Não usem o verbo go se você não quiser passar a ideia de... Muito bem, é bom que fique claro isso, porque o verbo go é o verbo ir. O que é o verbo ir? Você sair de um lugar e ir para o outro. Exato. Exemplo, I go to São Paulo. I go
to Bauru, I go to Brazil, I go... E você sai daquele lugar e vai para o outro. Você não sai de um lugar para o outro para fazer uma ação, tá? Você fala, I will... O que você vai fazer? I will e o verbo. I will play. Very good. Sabe, vou tomar banho. É o caso do going to que nós vamos explicar. Mas só para terminar, a negativa do will. Ficou bom, ficou bom. I won't eat pizza. Então, gente, resumindo aqui, preste atenção. Não importa, uma frase que eu sempre falo nas minhas lives, e vou ter o prazer de falar aqui com vocês. Não importa como você vai para o futuro. Se você vai para o futuro, se você vai usar o futuro, não importa como você vai para o futuro. Você pode ir com will, você pode ir com going to, você pode ir até com presente progressivo. Se der tempo, a gente vai falar. Tá? Então, mas qual que é mais usado? Você tem que entender que o will é o verbo conjugado. E agora nós vamos falar sobre o going to para você entender essa coisa de você ir fazer algo, né? A estrutura, né, Jader? A estrutura muita gente esquece, mas a estrutura do going to tem um verbinho antes, que é muito importante, que é o verbinho to be. Exatamente. Então, quando a gente vai fazer algo, olha que legal, ó. Quando você fala assim, igual você falou agora aí, eu vou jogar bola, é a mesma coisa que eu jogarei bola. Exatamente a mesma coisa. Exatamente. Você vai continuar indo jogando bola. E jogar bola. Só que a diferença é que um você vai com o will e o outro você vai com o going to be going to. Exactly. Né? Peraí, vai. O problema é que o pessoal geralmente esquece do verbo to be. Então você está dizendo... Exatamente. Eu estou indo, é mais ou menos uma ideia assim, mas é a ideia do futuro. I am going to. Agora, ó, o Benítez comentou aqui, ó, eu usei isso errado hoje. Eu falei, I will go use this. Esse é um exemplo perfeito que o go não precisaria ser usado. I will use this. Não precisa do go. Agora, se você for usar going to, perfeito. Exatamente. I'm going to use this. Ó, pessoal. Então, essa é a estrutura do going to, para vocês nunca mais errarem. Você tem o sujeito, I, você vai conjugar o to be para o I, você vai deixar o going to, que é a partícula que vai indicar algo que você vai, o quê? Fazer onde? No futuro. Então, você tem que ter aqui a conjugação do to be para o sujeito, depois você tem o going to, que é uma estrutura que não vai mudar, e a ação que você for fazer. Então, se você falar para alguém que você vai estudar, você assim, ó, eu vou estudar. Você tem que entender que você não vai sair daqui e estudar. É só a intenção de fazer algo no futuro. Então, você vai usar o verbo, você vai usar o pronome I. Aí, como é que é a conjugação? Vão pensando junto comigo e vão falando em voz alta aí, junto com vocês. Qual que é a conjugação do verbo to be para o I? I o quê? Am. O going to, a gente não mexe, ele fica paradão. Aí a gente coloca o quê? O verbo. Qual que é o verbo? Study. Mas professor, eu não tenho que colocar o to? Não, porque você já colocou o to no going to. Going já tá to, o going e o to são casados, não podem separar. Going to sempre. Exatamente, ó. Então ficaria algo assim. I am going to study. I am going to study. Agora, eu vou fazer uma outra aqui para vocês com o he. Então, pensem comigo aqui, ó. Ele vai estudar. Qual que é a conjugação do verbo to be para o he? He o quê? He is o quê? Going o quê? To o quê? Study. Vocês vão ver que não muda a estrutura do study. A única coisa que vai mudar é a parte do sujeito e do verbo to be. Ó. Perfect, man. Muito bem, velho. He is going to study. Agora, se você puder já liberar os comentários, agora eu quero que vocês façam uma coisa para vocês entenderem essa diferença. Eu quero que vocês coloquem aqui para vocês o you. Como é que eu falaria você vai estudar? E eu vou fazendo aqui. Aqui, ó. You are going to study.
Muito bem. You Então, o que isso indica pra gente? Que toda vez que alguém for fazer uma ação, nós não mexemos no going to. Você pensa que verbo que vai ser, coloca o verbo, conjuga o to be para a pessoa. Olha lá, ó. O Marival disse lá, I didn't catch that. I will play soccer or I will go. Não, você não precisa ir jogar. Quando você fala I will go play soccer, você está falando eu irei jogar futebol. Não precisa. Você só precisa dizer eu jogarei futebol. Ou você usa essa estrutura aqui que nós estamos falando. Só usem o go se você quiser expressar a ideia de que você de fato vai sair e vai para algum lugar. Só nesse caso, por exemplo. Aliás, no português é errado dizer eu vou ir. É pleonasmo. Gramaticalmente é errado você falar eu vou ir à praia. Porque o verbo ir já indica que você vai sair daqui ali. Mas no inglês, não. No inglês, você tem que dizer I'm going to go. I'm going to go. Você usa os dois. É verdade. I'm going e vem to go daí depois, que nós vamos falar no final, se der tempo, do gonna go. Guys, ficou claro? Você só vai usar o verbo go com will se você quiser expressar a ideia de movimento. Só que no going to você não precisa se preocupar. I am going to, you are going to. Ô, Jader, e se eu, agora mostra pra galera, se eu quiser pegar essa frase aqui, né? I am going to study. Como é que eu faço ela na negativa? Na negativa, é só vocês acrescentarem, galera, o not depois do verbo to be, depois do verbo auxiliar. I am not going to study. I'm not going to study. Lembrando que tem contrações. Você pode falar am not, mas isn't. You are not going to study. É só acrescentar o not depois do verbo to be. É bem simples essa parte. Agora que vocês aprenderam a estrutura, I'm not going to sleep. Muito bem. Agora que vocês aprenderam a estrutura, é importante que vocês entendam uma coisa. Vocês podem fazer isso para qualquer situação que você for fazer no futuro. Só que você tem que conectar com a sua forma de falar, para você soar o mais natural possível para você. Por exemplo, eu vou ser sincero. Por exemplo, minha mãe é professora de português. Se ela falar, Fúvio, semana que vem eu estarei aí. Ela falaria em português. E semana que vem eu estarei aí. Então, se ela fosse traduzir para o inglês, eu tenho certeza que ela falaria o quê? I will be there. I will be there. Só que como eu já tenho uma idade um pouquinho, né, eu sou mais novo, e tem aquela coisa, eu falaria, mãe, eu vou estar aí, eu vou estar aí. Então, para eu conectar do meu jeito, para passar realmente o Fúvio 100% de ser no inglês também, eu falaria, I'm going to be. Gonna be there, yeah. Mas eu vou continuar, então não importa como você vai, mas o importante é você ir para o futuro. Se você for com will, você usa o will e o verbo. Se for going to, você usa essa estrutura aqui. Olha, galera, é importante, boa, Fubião, é importante pontuar que gramaticalmente falando, pessoas dizem que há diferença entre o going to e o will. Mas na fala, galera, fiquem à vontade. Use o que você acha que é mais tranquilo para você, porque vai dar para entender. Tudo é futuro, tá? Até usando o presente porque assim, como falou, dá para você eu não sei se o Jader compactua com o que eu vou dizer, mas é assim, existe sim, para nós professores, uma ligeira diferença gramatical que nós professores conseguimos entender, tá? E conseguimos perceber para falar a diferença do will e do going to. Aquilo que está escrito nos livros, que um é para algo que está definido, ou um futuro mais perto, um futuro incerto, um futuro mais longe. Mas vamos ser sinceros aqui com a gente. Você pensa em tudo isso antes de fazer uma frase? Não, em português se você falar para mim errado. A gente fala, eu vou estar aí semana que vem. O certo seria eu estarei aí, ou, né? Então a gente usa exatamente. o mais... e se você disser assim, se você disser algo assim, eu vou beber com meus amigos, ou eu beberei com os meus amigos, qual que é a diferença? Você continua indo beber. Ou então, olha que legal, uma pergunta que já me fizeram. Professor, eu vou viajar
ano que vem, eu uso will ou going to? Não interessa, mano. Qualquer um. Você vai viajar? Então pronto. I will travel next year. I'm going to travel next year. Não tem problema. Use qualquer um deles, tá? Contanto que você use a estrutura correta. A forma interrogativa, guys, para vocês saberem, vocês têm que dominar o verbo to be na questão de fazer perguntas. Então, primeiro vamos falar do to be. O to be, para você falar, por exemplo, eu sou professor, I am a teacher. Para você transformar isso em pergunta, é só você inverter o pronome pessoal com a conjugação do to be. Então, fica am I a teacher? Am I a teacher? E a mesma coisa se aplica ao going to. Como a gente tem que usar o verbo to be antes dele, é só você inverter o going to. Então, qual que era a frase que a gente estava usando de base, Fulvião? Are you going to study? Exatamente. Are you going to study? Você pode tirar os comentários rapidinho? Tira sim, rapidão. Pronto. Ó, só para o pessoal ver, tá tudo a estrutura aqui, ó. Então, o que ele acabou de dizer, ó? Você diz, ó, you are going to study, ou you are not going to study. Só que como a gente sabe que quando a gente for fazer uma pergunta com o verbo to be, ele vem na frente. Então, a gente faz o quê? Inverte ele e usa a estrutura normal, ó. Are you going to study? Você vai estudar? Aí, se você quiser fazer a pergunta na negativa, é só você usar aqui mesmo, ó. Aren't you going to study? Cara, essa aula é muito legal, hein? E você, cara, você sente mais dificuldade para usar o will ou going to? Eu uso muito mais o going to. Para mim, soa mais fácil. Por maior que então, seja. eu sempre falo para meus alunos, né? Para eles usarem caneta colorida, eu uso. Então, eu faço o que eu falo para meus alunos. E eu uso o que mais conecta com o meu jeito de falar, que é o going to. O meu também. Very good. Agora, uma outra coisa importante falar do will, do going to, é que o going to, na hora de você, né, de usar ele na rua, digamos assim, tá? De um jeito muito menos formal, ele vai virar o gonna. Então, o gonna simplesmente é uma contração do going to, galera. Não tem segredo. Só que é mais informal, tá? É mais usado na fala. Na escrita é pouquíssimo usado. Não usem na escrita. Mas não use. É só, a não ser que seja WhatsApp. Então, ó, perceba que, tá? Deixa eu só fazer uma coisa. Bom, tudo bem que essa frase está na interrogativa. Mas perceba o que aconteceu. O gonna é a junção do going mais o to. O to be continua sendo usado. He is gonna study. Eu não posso pôr outro to, porque esse gonna tá fazendo a junção do T. Esse TO é praticamente o A do gonna. Porque esse to aí ele é muito contraído no discurso normal. Então, por exemplo, I'm going to call you. I'm going to call you. Aí, eventualmente, esse to foi reduzindo até virar um sonzinho de A. I'm going to call you. I'm gonna call you. Por isso que eu falei, na hora de... Imagina, eu posso até falar, por exemplo, I'll get the ball. No, don't worry, man, I'll get it. Agora, se você usa o gonna, você pode falar, não, don't worry, I'm gonna get it. I'm gonna get it. O mais instintivo nessa hora, acho que é usar o will, porque é muito mais rápido, né? I'm gonna get it. Ah, good. I'm gonna get it.